Como os irmãos sabem, estamos aí numa série de pregação nas quartas-feiras no livro de Oséias e hoje estamos no capítulo 13. Lembrando que o tema do livro de Oséias é: o Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. E hoje estaremos falando sobre o tema livres do inferno e salvos da morte. Livres do inferno e salvos da morte. Oséias capítulo 13, vamos ler então o capítulo, que são 16 versículos, que podem se colocam de pé. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folheiro que a tempestade lança na eira ou na terra, e uma fumaça de chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo. Espiarei no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para a sua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes: dá-me rei e príncipe. Deite um rei na minha ira, e tirei-no no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que se deve vir à luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada. Seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Oremos, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra e pela mensagem desta noite. Fala-nos poderosamente. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Livres do inferno e salvos da morte.
O livro de Oséias, como os irmãos bem sabem, está cheio de profecias de juízo, julgamento, punição. No capítulo 12 nós vimos bastantes palavras de destruição, mas Deus sempre buscou, como nós pregamos, Deus sempre buscou o arrependimento de seu povo, custe o que custar. No capítulo de hoje, capítulo 13 de Oséias, Deus continua falando de juízo, mas com uma diferença, pois temos um momento de luz espiritual no meio da escuridão. Isso também acontece várias vezes no livro de Oséias, como por exemplo no capítulo 2, versículo 1, que é mais uma luz, né? Um ponto de luz que Deus coloca, capítulo 2, versículo 19, capítulo 11, versículo 4 e também versículo 8. E neste capítulo em especial, capítulo 13 de hoje, o versículo 14 que nós lemos, temos aí uma promessa maravilhosa. Mas a pergunta é: qual a importância destes pontos de luz? Porque Deus faz questão em mensagens de julgamento, de punição, Deus faz questão de ter ali algumas palavras de luz, algumas palavras de esperança, de que não é o fim. Primeiramente, irmãos, Israel estava morto em seus pecados. Conforme o versículo 1 ao versículo 3. Vamos relembrar o texto aí. Versículo 1 ao versículo 3 nos diz: quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folheiro que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Irmãos, Israel já tinha sido referência para outras nações. Referência de uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação que tinha um Deus poderoso. Mas Israel morreu espiritualmente. Morreu quando aceitou o culto a Baal no seu meio. Conforme nós vemos aí no verso 1, e mortos espiritualmente, eles se entregaram cada vez mais à idolatria, adorando e até mesmo beijando aquelas imagens de fundição feitas por mãos de homens. Como a Bíblia diz, vários bezerros estavam ali. E eles adoravam aqueles bezerros feitos de prata, talvez de ouro. Por este e outros pecados de Israel passaria, a nação de Israel passaria da mesma forma que uma nuvem passa, da mesma forma que o orvalho passa, e da mesma forma que a palha é lançada na terra, da mesma forma que a fumaça sai da chaminé e logo passa. Interessante que esses termos nos lembra Tiago capítulo 4, versículo 14, que diz lá: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Que é a vossa vida? Já parou para pensar nisso? O que é a sua vida? A Bíblia responde aqui: a sua vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A mesma coisa que iria acontecer com Israel acontece conosco atualmente, literalmente. Posso perguntar aqui, não vou citar nomes, mas
para a pessoa mais experiente que tem aqui. Se lembra quando tinha aí os seus 10 aninhos de idade? Provavelmente você vai dizer, parece que foi ontem, pastor. Por quê? Passou rápido. Passa rápido a vida. E isso porque eu estou falando de alguns irmãos aqui mais experientes, que chegaram aí, né? A uma certa idade, mas outros nem chegam. Passa muito mais rápido. A Bíblia também diz, em Romanos 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Esse homem é Adão. Ele pecou e através dele o pecado passou a fazer parte da raça humana. O versículo, continuando a leitura, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu pequei. Você pecou. Perante Deus, todos nós somos imundos, pecadores miseráveis. Pastor, eu não sou pecador. Tudo bem, não importa para Deus. Deus, quando olha para você, ele vê um pecador miserável, imundo. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, esse pecado tem um pagamento. Mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, aqui não está tão claro esse versículo, mas pegando outros textos, o pagamento da morte foi pago. E agora Deus dá esse dom gratuito, que é a vida eterna. E quem pagou? Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia também diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, este era o desejo de Deus com Israel na época de Oséias, vivificar eles, renascer eles, como nós vamos falar em outro versículo. Mas, atualmente, eles estão mortos. Atualmente, eu digo nos dias de Oséias, eles estão mortos em seus pecados e idolatria. Da mesma forma, hoje, como nós lemos os textos, todo homem, toda mulher que nasce pecador. E este pecado gera a morte. Estamos basicamente mortos em nossos pecados, mas Deus quer vivificar você. Deus quer que você renasça numa nova vida. Como diz Efésios 2:1, Ele quer te vivificar, mesmo você estando morto em suas ofensas, seus pecados. E Cristo é poderoso para fazer isso, porque Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo lugar, irmãos, Deus é Deus de graça e de juízo. É interessante que eu vi um comentário que disse que a graça de Deus traz destruição. Estranho, né? Ouvir uma frase assim. Mas um termo mais fácil de entender é esse. Deus é Deus de graça e Deus também de juízo, de justiça. Vamos ler o texto, né? Versículo 4 a 11, para relembrar aí o texto. Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo, espiarei no caminho, como ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador.
Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades e os teus juízos, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipe? Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. Irmãos, durante toda a história de Israel no Velho Testamento, Deus tem estado presente. Desde o início do povo, a começar com Abraão, depois Isaac, depois Jacó, as 12 tribos de Israel, o povo, cada vez mais, ficando mais numeroso, Deus sempre esteve presente. Deus nunca deixou faltar nada para eles, mesmo em situações extremas, situações difíceis. E por isso, então, Israel não deveria adorar outro Deus. Era basicamente um pacto, uma aliança, da qual as duas partes tinham aí as suas responsabilidades. Deus cumpria a responsabilidade dele, mas Israel nem sempre cumpria. A gente sabe que o único Deus que salva é o Deus de Israel, conforme o versículo 4 diz aí. Deus os lembra de como os abençoou no deserto, no versículo 5. Mas eles, até mesmo no deserto, se esqueceram de Deus, conforme o versículo 6. Mas da mesma forma que Deus age, irmãos, com graça, cuidando do povo de Israel, dando tudo que eles precisam, fazendo grandes milagres, mesmo eles não merecendo, Deus também age com justiça quando é preciso, punindo a Israel por ter se rebelado contra o único Deus que os ajudou. O único Deus que os ajudou, conforme está nos versos 7 e 9. Israel confiava em seus reis, em seus juízes, mas agora seus líderes não podiam fazer nada contra o juízo de Deus, pois até eles, até os líderes, até os reis, os juízes seriam punidos. Irmão, se o Brasil se desviar de tal forma que Deus precise mandar uma punição severa, nenhum presidente poderá fazer nada. Nenhum presidente poderá fazer nada. Não podemos confiar em líderes humanos, mas em líderes, ou melhor, no único líder que existe, que é Deus. Nós não somos Israel, eu sei, mas a Bíblia fala que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E se a Bíblia diz isso, eu creio. E se o Brasil for essa nação, vai ser feliz. Mas se não for, vai sofrer as consequências, infelizmente. E nós tememos, infelizmente, pelo futuro do Brasil, mas nós não confiamos em homens. Confiamos em Deus. Conforme está aí nos versos 10 e versículo 9, irmãos, os juízes, os reis, seriam também punidos. Não há um Deus em toda a história humana, agora não só na história de Israel, não há um Deus em toda a história humana que tem feito mais pelo ser humano do que o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, o Deus que se revelou através do seu único filho, Jesus Cristo. Deus nos criou com todo amor, mas nos perdeu para o pecado. E mesmo assim, nos comprou novamente. E o preço? Um alto preço. Preço de sangue, derramado pelo seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, repito, não há um Deus em toda a história humana que tem feito mais pelo ser humano do que o Deus de Israel.
Na realidade, o único Deus que existe, Criador dos céus e da terra. O pagamento por nossos pecados foi efetuado por Jesus Cristo. Mas Deus não obriga a ninguém a aceitar esse presente, mas o homem é livre para receber ou não receber. Deus não obriga ninguém. Só que tem um porém. O mesmo Deus de graça é Deus de juízo. Eu não mereço ser salvo, você não merece ser salvo. Todos nós somos pecadores, nunca vamos merecer. Mas Deus, assim como nós já lemos lá em Romanos 6,23, quer nos dar o presente, o dom gratuito que é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o mesmo Deus de graça é o Deus de juízo, ou seja, se você não receber o pagamento feito por Cristo, qual que é o salário do pecado? Alguém tem que pagar isso. Se você não quer receber o pagamento que já foi feito por Cristo, então você vai ter que pagar você mesmo com a morte. Deus é Deus de graça, mas Deus de juízo também. E aí você fica à vontade. Eu prefiro aceitar o pagamento de Cristo. Tamanha demonstração de amor. Tomou o meu lugar na cruz. Quem deveria ter morrido naquela cruz era eu. Quem deveria sangrar naquela cruz era eu. E ele fez isso mesmo eu não pedindo, mesmo eu não implorando, porque eu nunca pediria, eu nunca imploraria por causa de ser um miserável pecador. Mas ele fez. Mas a partir do momento que ele fez, eu resolvi receber esse perdão, aceitar esse pagamento. Mas se você não quer, então pague você mesmo. Se você não aceita o pagamento de Cristo na cruz, não quer receber Ele como Salvador, então você vai pagar um dia pelos seus pecados. E não quero de maneira nenhuma estar na sua pele. Em terceiro lugar, em meio à ruína, Deus sempre dá esperança. Em meio à ruína, Deus sempre dá esperança. Conforme nós vemos aí no versículo 12 ao versículo 16, vamos relembrar o texto, diz o seguinte: a iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento do leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Versículos fortes, na verdade, principalmente o último versículo. Mas mesmo em meio a tamanha ruína, Deus sempre dá esperança. O pecado de Israel estava atado ou embrulhado e armazenado no tribunal celestial, no tribunal de Deus, e um dia vai ser julgado. Na realidade, parte desses pecados já foram julgados, né? Israel já foram punidos, mas um dia Israel também será julgado. Isso está aí no versículo 12. Aqui nós vemos Israel como um bebê que está no tempo de nascer. Já imaginou uma coisa assim? Algumas mulheres sofrem, né? Muitas vezes quando chega a hora de nascer e o bebê não sai. Aí é preciso, né, fazer a cesárea. Israel está aqui numa situação que chegou o tempo de nascer, mas o problema de Israel é que ele é rebelde, é insensato e não quer nascer em uma nova vida de obediência.
Ele não quer renascer, preferindo ficar morto em sua idolatria. Os termos que o verso 13 diz aí, mostram isso. Rebelde, Deus quer que ele renasça em uma nova vida, está pronto, como se a mulher já estivesse com dores de parto para ele nascer, mas ele não nasce. Ele não quer nascer. Então chegamos ao verso 14, de onde tiramos o tema dessa mensagem. Apesar de toda a rebeldia de Israel, Deus sempre retoma o seu amor por Israel. Deus sempre volta a retomar o amor por Israel. Essas palavras, irmãos, do verso 14, expressam o sentimento de um pai que não aguenta mais contemplar a ruína de um filho, mesmo que esse filho seja rebelde. Um verdadeiro pai não aguenta contemplar. Quantos pais sofrem porque seus filhos estão presos, encarcerados? Talvez porque mataram, talvez porque roubaram, não sei, ou fizeram outra coisa horrível. E os pais, muitos nem conseguem visitá-los na prisão, porque não conseguem contemplar a ruína de seu próprio filho, mesmo que esse filho seja rebelde. E Deus aqui está da mesma forma com Israel. São palavras de amor, palavras de dor, palavras realmente com grande sentimento, mas também dando esperança para o povo de Israel. Israel, sim, teria que passar pelo juízo, sim, mas Deus diz que depois do juízo haveria libertação. É como nós muitas vezes precisamos corrigir os nossos filhos, na verdade, não é fácil. Mas depois nós vemos a bonança, depois nós vemos o resultado que traz para os nossos filhos. A morte e o inferno sempre foram inimigos do povo de Deus em todos os tempos. Vou repetir. A morte e o inferno sempre foram inimigos do povo de Deus em todos os tempos da história humana. Mas a vitória já está garantida. A vitória já foi garantida, porque lá em 1 Coríntios 15, versículo 55, o apóstolo Paulo, ele retoma aí as palavras de Oséias e diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele está aqui declarando palavras de vitória, irmãos, que a morte foi derrotada, o inferno foi derrotado. E o termo no versículo aí que diz, o arrependimento está escondido de meus olhos, significa que o propósito de Deus será conseguido. Seja qual for a resposta de Israel ao amor de Deus, Deus não mudará o seu eterno propósito de salvar a todos aqueles que creem em suas promessas. Deus sempre reverte. Sempre reverte. Já lá em Gênesis, logo após Adão ter pecado, pervertido a raça humana, Deus já fala, vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Deus sempre tem um plano B, C, D, quantos planos ele achar necessário, ele tem. Então, os propósitos de Deus sempre vai se cumprir. Algumas pessoas acham, mas eu sei, Deus sente por pessoas não receber Jesus, por pessoas não serem salvas, por pessoas não quererem a salvação que Deus está pronto a dar. Mas, irmãos, os planos de Deus vai cumprir. Com você recebendo a salvação ou não recebendo, os planos vai cumprir. Os planos de Deus nunca caíram por terra, a vontade dele nunca foi quebrada. Ele pode permitir algumas coisas, mas
Na hora que for preciso, ele vai chegar e vai fazer acontecer a sua vontade. E ele sempre está pronto a salvar todos aqueles que creem em suas promessas. Salmo 110, versículo 4, o que diz lá? Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem Deus está falando aqui? De quem a palavra do Senhor está falando aqui? Quem é este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Sacerdote eterno. Jesus Cristo. Ou seja, Deus já tinha jurado, Deus já tinha escrito, Deus já tinha programado a salvação de toda a raça humana. Jesus seria o sacerdote eterno, aquele que expiaria os nossos pecados, aquele que pagaria os nossos pecados. Então os planos de Deus se cumprirá para os que creem. Antes de continuar, eu pergunto, você crê? Se você crê, os planos de Deus vai se cumprir para você. Mas o capítulo não terminou. E os versos 15 e 16 mostra que o juízo era inevitável para aqueles que se rebelaram contra Deus. O vento do Oriente, mencionado aí, é a Síria, que logo viria guerrear contra Israel. Samaria, ou Israel, né, levará sobre si a sua culpa. Literalmente, irmãos. Eles estão passando, ou melhor, eles vão passar pelo que vão passar, pelo menos aqui na época de Osés ainda não aconteceu, né? É uma profecia, e nós sabemos que já aconteceu para nós, né? Assim, pela história. Mas eles passaram pelo que passaram por culpa unicamente deles. Eles estavam levando a sua culpa literalmente. Porque Deus, de todas as formas, quando nós pregamos na última quarta-feira, buscou o arrependimento deles. De todas as formas. Usou o profeta Osés e outros profetas. Mas eles não queriam. Se rebelaram. Não aceitavam. O juízo pode vir, mas a morte não tem a palavra final. O julgamento de Deus pode vir, mas a morte não é o fim, porque Jesus venceu a morte. A morte não tem mais poder de nos reter, irmãos. Não precisamos mais temer a morte. Talvez nós tememos o processo, porque não sabemos como é morrer, né? Mas não tememos aonde estaremos, pois temos a certeza, a firme confiança de que estaremos com Deus. Porque merecemos? Não. Porque Jesus prometeu. Porque Jesus pagou os nossos pecados. E Ele prometeu que virá nos buscar. Se não formos pela morte, Jesus vai vir nos buscar pessoalmente. Eu prefiro segundo jeito, né? Mas, se não tem jeito, a gente passa pela morte, porque também o salmista diz, né? Quando andar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então não estaremos sozinhos. A pergunta é, irmãos, estaremos prontos quando a morte chegar? Eu estou perguntando agora para cristãos. Não estou perguntando para aqueles que ainda não receberam Cristo. Para nós. Será que estaremos prontos quando a morte chegar? Ou seja, será que tem algo aqui na terra que nos prende? Será que tem algo aqui que nós ainda não fizemos ou precisamos fazer? E se morrermos, nós vamos... Nossa, mas eu queria ter feito isso, que eu queria... Ou seja,
Será que realmente estamos prontos quando a morte chegar? Como temos nos preparado, irmãos, para a nossa última viagem? Essa semana eu e o pastor Ronei vamos viajar, nossas famílias, pregando em outras igrejas. Muitas vezes, quando chega julho e janeiro, a gente tenta tirar um tempo de férias e a gente viaja. E há uma preparação para isso, não é verdade? Você se prepara emocionalmente, você prepara as coisas, as roupas que vai levar, que não vai levar. Mas será que temos nos preparado para a última viagem de nossas vidas? Estamos prontos? Eu estou perguntando para salvos, irmãos, não estou perguntando para perdidos. Porque muitas vezes nós nos preocupamos para tanta coisa, de repente a morte chega, a gente pega a gente desprevenido. De repente Jesus vem e leva a igreja e a gente vai meio desprevenido, não, mas não estava esperando. Será que temos nos preparado realmente para essa última viagem? E chegamos então à conclusão. Em meio ao caos que existe no mundo, Deus tem uma luz, Deus tem uma saída, Deus sempre tem uma esperança. As leis de Deus e o oferecimento da salvação estão registrados nas Escrituras Sagradas, está tudo aqui, suas leis e principalmente o oferecimento da salvação. Está tudo, quer ser salvo? Leia as Escrituras Sagradas e você terá conhecimento da salvação. Mas a pergunta é, você vai aceitar ou ser rebelde? Você vai aceitar o que está escrito aqui, o que Deus revelou para o ser humano? Ou vai ser rebelde como Israel? Continuar em sua rebeldia? Será livre do inferno e salvo da morte? Ou será condenado? Deus tem uma nova vida para você, portanto, se arrependa de seus pecados, de suas idolatrias, de seu orgulho e arrogância. Não seja como Israel, aceite o perdão de Deus em Cristo Jesus, que Deus te dá com tanto amor, que Jesus sofreu tanto naquela cruz para te dar a salvação. Aceite, é apenas aceitar. Só assim você estará preparado para fazer a última viagem de sua vida. Agora sim, eu estou falando com perdidos. Que é um outro tipo de preparação, É tipo como se tivesse a passagem, Uma viagem de ônibus, de avião. A morte pode chegar e você não está preparado. Você não vai ser levado. Jesus vai vir buscar a igreja, buscar os salvos, e você vai ficar. Você não está preparado. A única forma de preparar para essa viagem é realmente receber o perdão de Deus em Cristo Jesus. E espero que você receba e o seu destino seja o lar de glória para sempre estar com Cristo. E de maneira nenhuma seja o inferno. De maneira nenhuma. Mas espero que você realmente seja sábio, inteligente e receba a salvação que Deus te dá com tanto amor, com tanto trabalho que teve de enviar o seu único filho e com tanto sofrimento que Jesus Cristo passou por você. Mas como eu disse já nessa mensagem, se você não quer, o pagamento tem que ser feito, o pagamento do pecado. Você vai ter que arcar com esse pagamento, o que não é uma boa ideia. E eu não gostaria de maneira nenhuma estar na sua pele se chegar a esse fim. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar, agradecendo a Deus pela mensagem.